Beleza, gente? Então, nesse vídeo específico, continuando o papo do vídeo anterior, como estava falando, né, das representações, da topologia física, topologia lógica e tudo mais, a gente vai, então, para falar, afinal, beleza, quais são os tipos, né, de redes que eu vou poder fazer a minha representação, né, que eu tanto falo ali, bom, falei das representações, falei dos dispositivos existentes, mas, afinal, né, quais são os tipos de redes que eu tenho aí para fazer essas coisas, né, para fazer essas representações. A gente pode ter, então, né, ter redes de muitos tamanhos, né, desde que uma rede ela vai ser, né, pode ser construída só a partir de 2 computadores, mas tem que ter 2 computadores no mínimo, né, um não seria uma comunicação, né, sozinho, e até milhões de dispositivos. E alguns tipos que a gente tem são esses tipos aqui, ó, redes domésticas, SOHO, médias e grandes e Road Wide, né. Vamos falar sobre cada uma delas. Bom, a primeira delas, redes domésticas, são as que a gente talvez seja mais acostumado. São as redes, né, da nossa casa, vamos dizer assim, né? Onde a gente vai ter um compartilhamento de recursos, a gente vai, né, usar coisas e funcionalidades comuns entre dispositivos locais. Então, eu vou ter uma rede que eu, né, vou acessar com a rede na minha casa, onde eu vou acessar com o celular ou com o meu notebook, enfim, com o computador, né? Então, essa é uma rede local, uma rede doméstica, né? Depois a gente tem essa ideia de redes de small office em home office, né? Que segue uma linha quase que a mesma das redes domésticas, mas que estão numa ideia, né, de, como o próprio nome diz, home office, né? Ou escritório pequeno, small office, né? Um escritório menor, onde a gente vai ter aí um pouquinho mais do que só um uso doméstico, vamos dizer assim, né? A gente tem também as redes que são maiores, né? Obviamente, as que são médias e grandes, e que vão ter aqui o vínculo relacionado a organizações, a corporações, a instituições, né? Que vão precisar armazenar, vão precisar dar acesso, vão fornecer serviços de e-mail, de colaboração, e a gente vai ter aí o uso de conexões, né? De rede, tanto com a internet, uma relação com a internet para prover esses serviços, né? E aqui a gente vai estar exemplificando, como disse, pegando uma empresa de exemplo aí, né? Um pouco maior, né? A gente vai falar também sobre essas topologias, sobre essas arquiteturas mais adiante. E claro, né, do tipo mais conhecido de rede talvez seja a internet, que é a maior rede, né? Na verdade, o termo, né, como eu trouxe aqui, o termo internet significa a rede das redes, né? Provém dessa terminologia, né? E é uma coleção de redes públicas e privadas interconectadas. E a gente vai falar bem detalhadamente sobre cada uma dessas coisas, tá? Bom, falando sobre LAN e WAN, né? Bom, como eu disse, existem vários tipos de rede. Então a gente vai ter as infraestruturas dessas redes, elas vão variar e elas vão mudar de acordo com a necessidade, né? Como eu disse, tem as redes domésticas, as redes, né, para corporações, mas enfim, o que vai indicar, variáveis que vão indicar isso vão ser, por exemplo, o tamanho da área de cobertura, número de usuários que eu vou precisar que usem esse serviço, usem a rede, né? Ou os tipos de serviço e quantos serviços eu vou precisar, e a área que me tange, a área que é de minha responsabilidade. A partir disso, a gente traz duas definições, que é, né, a definição de rede local, de Local Area Networks, LAN, ou LANs, né? E rede remota, né? E aqui a gente tem um exemplo aqui, só para ver uma imagem aqui de uma relação de uma rede local, né? Por exemplo, uma filial e uma central lá na direita, uma matriz e filial, e no meio uma rede, né? O WAN aí, uma cloud aí fornecendo serviço. E aí traz a mesma ideia que eu estava falando antes da comunicação, né, de um lado para o outro, porém, isso tudo vai variar de acordo com várias características que a gente vai abordar ao longo desta disciplina. Então a gente tem mais a questão do home office aqui ainda, né, adicional. Então a gente teria essa, pensa numa instituição que tem então uma matriz, uma filial, está conectada com a internet, eu tenho então gente trabalhando de casa, que é um termo, né, um tema bem contemporâneo para isso. Tá? E aqui tem mais como disse, e a mesma coisa anterior, algumas definições mais específicas, né, de uma LAN, por exemplo, né, ela vai interconectar dispositivos finais, ela é administrada por uma única organização, eu consigo uma banda de alta velocidade para os dispositivos finais, são recursos que a LAN nos dá, ao mesmo tempo que a WAN, né, vai nos dar outras características mais específicas, né, porque ela vai ser passivo de interconectar essas LANs, conforme eu mostrei no desenho anterior. Ela vai ter uns links de velocidade um pouquinho mais lenta, porque afinal, né,
vai estar envolvido com uma infraestrutura diferente, né? Mas o mais importante aqui é que geralmente elas são conectadas pelos provedores de serviços de internet, os ISPs, beleza? Então, com essa definição final, a gente consegue falar da internet, né? Então, que num contexto de LAN, WAN e internet, a gente vai ter, então, essa relação, como disse, naquele esquema ali, naquele esquemático daquele desenho anterior, né? E que a internet, então, vai ser, né, regida, né? Porque quem é que rege a internet, né? São algumas organizações que ajudam a estruturar o funcionamento, né, dos roteadores, dos servidores e tudo mais. Mas a gente vai falar com isso com mais calma, com muito mais calma, nos encontros que vêm a seguir. Lembra sempre, fica com o Dala e a gente se vê no nosso próximo encontro para discutir outras coisitas mais. Beleza? Então, até mais.